A Ordem dos Advogados do Brasil entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a correção da tabela do imposto de renda da pessoa física. Em coletiva, o presidente da Ordem, Marcos Vinícius Furtado Coelho, lembrou que a ação da OAB se baseia em dados de um estudo recente do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Segundo o presidente, o que se vê é uma postura cômoda da União que, mesmo ciente da defasagem, se furta a corrigir a tabela com o propósito de arrecadar mais. A Ordem dos Advogados do Brasil quer que a Receita Federal corrija pela inflação oficial a tabela do imposto de renda, o que não acontece há 17 anos. A OAB entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, assunto que interessa a muitos, porque caso seja aprovada essa ação, milhões de pessoas deixariam de pagar o temido leão. Nas contas, seria um total de 6 milhões de contribuintes isentos. A correção da tabela do imposto de renda, que significa diminuir a carga tributária, implicando no aumento do número de isentos, fazendo com que as pessoas que ganhem, que percebam salários até R$ 2.800 não paguem imposto de renda, é medida da mais absoluta justiça em nosso país. Para isso, a OAB ingressou com essa ação no Supremo Tribunal Federal, sendo porta-voz da sociedade brasileira, da classe média de nosso país, dos mais desfavorecidos que não aguentam pagar tanto imposto de renda e não ter serviços públicos adequados, serviços de saúde, de educação de qualidade. A sociedade brasileira, portanto, espera e aguarda que o Supremo Tribunal Federal aplique a Constituição da República, faça com que seja declarado inconstitucional esta ausência da correção de acordo com a inflação da tabela do imposto e traga justiça social a este caso. Para este ano, a tabela do imposto de renda da pessoa física foi corrigida em 4,5%, que era a meta da inflação do governo para o ano de 2013. Só que a inflação real do ano foi de 5,91%, muito superior à correção da tabela. E já tem contribuinte opinando sobre o assunto caso a ação seja aprovada pelo Supremo. Maravilhoso para mim e para toda a população de baixa renda. Eu acho que isso é uma conquista, né, do povo brasileiro. Acho muito bom, porque eu acho que é uma parte muito grande do meu salário que vai para o governo e a gente não vê retorno. Essa é a grande verdade. E é isso, eu acho justo. A gente paga muito imposto. Se pudesse pelo menos diminuir essa alíquota do imposto de renda, que a gente paga muito alto, na verdade quem paga imposto nesse país é só quem trabalha. Mas corrigir uma distorção sempre é positivo, é importante e é um exemplo, inclusive, de correção. Então, eu particularmente concordo plenamente que se faça correção do que tiver errado e que se reveja para diante não acontecer novamente. Hoje é isento quem ganha até R$ 1.787. Mas se a correção tivesse acompanhado a inflação, não pagaria o imposto quem recebe até R$ 2.758. Mudanças aconteceriam também nas outras faixas que hoje pagam impostos. Na ação entregue ao Supremo, a OAB argumenta que a falta dessa correção é uma ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Pede a mudança para o ano base de 2013 e que a partir de 2014 seja reconhecida a atualização da tabela pelo IPCA, que é o Índice Nacional dos Preços ao Consumidor Amplo. Muito justa, uma reivindicação antiga da sociedade, porque a não correção monetária da tabela progressiva do imposto gera um prejuízo muito grande ao trabalhador. É um verdadeiro confisco que o poder público faz sobre a renda do trabalhador. Então é uma medida muito justa. Acreditamos que o Supremo concederá uma medida liminar para impor esse aumento já a partir desse mesmo exercício financeiro. Dados da própria Receita Federal mostram que nos últimos 10 anos quase triplicou o valor de impostos de renda pagos pelos trabalhadores. O pedido de mudança será passado para o ministro Luiz Roberto Barroso, que ainda não tem prazo para decidir. Luiz Gustavo Bichara, procurador especial tributário da Ordem, deixa claro que a OAB não pede o ressarcimento em dinheiro, pede apenas que se considere em 2014 o efeito da inflação nos últimos 10 anos.
A ordem não pede a restituição ou ressarcimento, ela pede apenas que se considere agora, em 2014, o efeito da inflação nos últimos 10 anos, que segundo o Diese é de 62%. Então o limite da tabela seria aumentado em 62% e não estamos discutindo o passado, restituição, nada disso. Após essa reunião de hoje, essa coletiva que a gente fez, qual que será o próximo passo? O próximo passo é o despacho da medida liminar com o relator. O presidente Marcos Vinícius já pediu uma agenda com o ministro Barroso, o relator. Estamos aí na expectativa de ser entendidos o mais rápido possível em função do perecimento de direito envolvido no caso. Quer dizer, nós precisamos de uma decisão antes do prazo de entrega das declarações, né? Esse prazo, mais ou menos dentro de 15 dias, seria isso? Eu acredito que dentro de 15 dias nós tenhamos alguma decisão. Seja ela favorável ou desfavorável, acho que alguma decisão certamente nós teremos. Após várias reclamações de advogados sobre o tratamento e a restrição de acesso no Ministério do Trabalho e Emprego e demais órgãos vinculados, o Conselho Federal da OAB remeteu um ofício para solicitar a garantia ao acesso do advogado aos autos. O documento foi enviado ao ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias. O ofício pede a garantia de uma das principais prerrogativas no exercício da profissão, o acesso do advogado aos autos. O direito ao acesso aos autos é previsto na nossa lei que rege a atividade da advocacia, que é a Lei 8.906. É um direito amplo e restrito. E qualquer embargo ou limitação a esse direito constitui-se como ato ilegal e inconstitucional. No ofício, a ordem cita a portaria do Ministério do Trabalho que regulamenta de forma ilegal o procedimento para a retirada de cópias de processos administrativos que tramitam no MTE. A regra exige protocolização de requerimentos, recolhimento de custas, além de várias idas do advogado ao órgão. A decisão de comunicar o Ministério do Trabalho veio depois de que vários advogados reclamaram à Ordem dos Advogados do Brasil a respeito do caso. Segundo o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Leonardo Ascioli, a burocracia enfrentada pelos profissionais prejudicam o trabalho dos advogados. Qualquer embargo, qualquer limitação a esse direito representa, em última instância, também uma limitação à liberdade profissional do advogado e, em última instância, necessita dela para resguardar o direito do seu constituinte e, em última instância, também a ordem jurídica e o Estado Democrático de Direito, que também é a obrigação do advogado proteger de acordo com a Constituição e de acordo com o Estatuto da Ordem. Mesmo sendo um direito dos profissionais da advocacia ter acesso aos autos dos processos, o impedimento a essa prerrogativa é comum na justiça do país. E para combater essa ilegalidade, a OAB Nacional pede que os advogados denunciem situações de desrespeito. Infelizmente, ainda são muito comuns no nosso país, não só no Ministério do Trabalho, mas fundamentalmente nas serventias judiciais, nas varas, nos tribunais. É algo muito grave que ocorre hoje no país também nas agências reguladoras e casos como esse estão sendo relatados com muita frequência na nossa comissão e estamos estudando, em conjunto com a diretoria e a procuradoria, medidas semelhantes a que foram tomadas no Ministério do Trabalho também nas agências. A OAB disponibiliza canais de comunicação, como a página de internet institucional, canal Prerrogativas, o Facebook, o Twitter e o banner no portal da OAB. O site onde os advogados podem saber mais sobre os seus direitos, além de fazer denúncias, é www.prerrogativas.org.br. E depois do intervalo você vai ver. OAB lança Portal da Mulher Advogada. A gente volta já.